Liturgia do dia 16 de outubro de 2022, 29º domingo do tempo comum. Memória de Santa Edviges Religiosa e Santa Margarida Maria Alacoque, Virgem. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 120. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que
que fez o céu e fez a terra. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância, conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra que a liturgia de hoje nos apresenta convida-nos a manter com Deus uma relação estreita, uma comunhão íntima, um diálogo insistente. Só dessa forma será possível ao crente aceitar os projetos de Deus, compreender os seus silêncios, respeitar os seus ritmos, acreditar no seu amor. O Evangelho sugere que Deus não está ausente, nem fica insensível diante do sofrimento do seu povo. Os crentes devem descobrir que Deus os ama e que tem um projeto de salvação para todos os homens. E essa descoberta só se pode fazer através da oração, de um diálogo contínuo e perseverante com Deus. A primeira leitura dá a entender que Deus intervém no mundo e salva o seu povo, servindo-se muitas vezes da ação do homem. Mas para que o homem possa ganhar as duras batalhas da existência, ele tem que contar com a ajuda e a força de Deus. Ora, essa ajuda e essa força brotam da oração, do diálogo com Deus.
A segunda leitura, sem se referir diretamente ao tema da relação do crente com Deus, apresenta uma outra fonte privilegiada de encontro entre Deus e o homem, a Escritura Sagrada, sendo a palavra com que Deus indica aos homens o caminho da vida plena. Ela deve assumir um lugar preponderante na experiência cristã. O Evangelho apresenta-nos mais uma etapa do caminho de Jerusalém. O texto que hoje nos é proposto vem na sequência do discurso escatológico sobre a vinda gloriosa do Filho do Homem. A parábola do juiz e da viúva deve, pois, ser entendida neste ambiente. Trata-se de um texto que não tem paralelo noutro evangelista. No entanto, é similar à parábola do amigo inoportuno, que vem pedir pão no meio da noite e que é atendido por causa da sua insistência. Não esqueçamos que Lucas escreveu o terceiro evangelho durante a década de 80. É uma época em que as comunidades cristãs sofrem por causa da hostilidade dos judeus e dos pagãos, e em que já se anunciam as grandes perseguições que dizimaram as comunidades cristãs no final do século I. Os cristãos estão inquietos, desanimados e anseiam pela segunda vinda de Cristo, isto é, pela intervenção definitiva de Deus na história, para derrotar os maus e salvar o seu povo. O nosso texto consta de uma parábola e da sua aplicação teológica. Os personagens centrais da parábola são uma viúva e um juiz. A viúva, pobre e injustiçada, na Bíblia é o protótipo do pobre sem defesa, vítima da prepotência dos ricos e dos poderosos. Ela passava a vida a queixar-se do seu adversário e a exigir justiça. Mas o juiz, que não temia nem a Deus nem aos homens, não lhe prestava qualquer atenção. No entanto, o juiz, apesar da sua dureza e insensibilidade, acabou por fazer justiça à viúva, a fim de se livrar definitivamente da sua insistência inoportuna. Apresentada a parábola, vem a sua aplicação teológica. Se um juiz prepotente e insensível é capaz de resolver o problema da viúva por causa da sua insistência, Deus, que não é nem de perto nem de longe um juiz prepotente e sem coração, não iria escutar os seus eleitos que por ele clamam dia e noite e iria fazê-los esperar muito tempo? Naturalmente, estamos diante de uma pergunta retórica. É evidente que se até um juiz insensível acaba por fazer justiça a quem lhe pede com insistência, com muito mais motivo, Deus, que é rico em misericórdia e que defende sempre os débeis, estará atento às súplicas dos seus filhos. Dado o contexto em que a parábola aparece, é certo que Lucas pretende dirigir-se a uma comunidade cristã cercada pela hostilidade do mundo, que começava a ver no horizonte próximo o espectro das perseguições e que estava desanimada porque aparentemente Deus não escutava as súplicas dos crentes e não intervinha no mundo para salvar a sua igreja. A resposta que Lucas deixa aos seus cristãos é a seguinte: ao contrário do que parece, Deus não abandonou o seu povo, nem é insensível aos seus apelos. Ele tem o seu projeto, o seu plano e o seu tempo próprio para intervir. Aos crentes, resta moderar a sua impaciência e confiar em que ele não deixará de intervir para os libertar. Que é que tudo isto tem a ver com a oração? Por que é que esta é uma parábola sobre a necessidade de rezar?
Jesus disse-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre, sem desanimar. Lucas pede aos cristãos, a quem a mensagem se destina, que apesar do aparente silêncio de Deus, não deixem nunca de dialogar com Ele. É nesse diálogo que entendemos os projetos e os ritmos de Deus. É nesse diálogo que Deus transforma os nossos corações. É nesse diálogo que aprendemos a entregar-nos nas mãos de Deus e a confiar nele. Sobretudo, que nada, nem o desânimo, nem a desconfiança perante o silêncio de Deus, nos leve a desistir de uma verdadeira comunhão e de um profundo diálogo com Deus. Hoje a Igreja faz memória a Santa Edviges religiosa e Santa Margarida Maria Alacoque Virgem. Santa Edviges nasceu na Baviera, Alemanha, cerca do ano 1174. Foi dada por esposa ao príncipe da Silésia e teve 7 filhos. Levou uma vida de fervorosa piedade e dedicou-se generosamente à assistência aos pobres e doentes, para os quais fundou vários albergues. Quando morreu seu marido, entrou no mosteiro de Trebnis, Polônia, e aí morreu em 1243. Santa Margarida Maria Alacoque nasceu em Autun, França, no ano de 1647. Entrou no mosteiro da Visitação em Paraí-le-Monial, quando tinha 27 anos de idade. Na capela desse mosteiro, teve revelações do Sagrado Coração de Jesus, recebendo a missão de divulgar a devoção ao mesmo Sagrado Coração, com o apoio e a ajuda de São Cláudio de La Colombière. Faleceu em 1690, sendo canonizada por Bento XV em 1920. Santa Margarida Maria escreve no caderno de um de seus retiros: em tudo o que fizer, entregarei no Sagrado Coração de Jesus, para aí colher as suas intenções, me unir a ele e pedir a sua ajuda. Depois de cada ação, oferecê-la-ei a este divino coração, para reparar tudo o que aí encontrar de defeituoso, sobretudo nas minhas orações. Quando cometer faltas, depois de as ter punido em mim, pela penitência, oferecerei ao Pai Eterno uma das virtudes deste divino coração, para pagar o ultraje que lhe tiver feito. À noite, colocarei neste coração adorável tudo o que tiver feito durante o dia, a fim de que purifique o que houver de impuro e de imperfeito nas minhas ações, para as tornar dignas de lhe serem apropriadas e de as introduzir no seu divino coração, deixando-lhe o cuidado de dispor de tudo segundo o seu desejo, não me reservando senão o de o amar e de o contentar. Dos escritos de Santa Margarida Maria Alacoque, Virgem. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santa Margarida Maria e Santa Edviges e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração.
Ó Deus, derramai em nós o Espírito com que enriquecestes Santa Margarida Maria e Santa Edviges, para que, conhecendo o amor de Cristo, que supera todo conhecimento, possamos gozar a vossa plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.